Bora tomar um café comigo? Café com Mussi. Boa noite, com o maior prazer, a GSK trouxe hoje Jéssica Oliveira, faz natação, atleta para-atleta e atleta do Vasco e da Seleção Brasileira e também palestrante, Jéssica Oliveira, que a gente vem abordar um assunto extremamente importante, que é a meningite meningocócica, que ela vai poder falar aqui pra gente. Jéssica, fale pra gente um pouco de você, do papel que você está fazendo na sociedade hoje para trazer sobre a meningite. É uma honra ter esse espaço de voz, como pessoa com deficiência, como sobrevivente da doença e também como jovem, para representar mais ainda o quanto que os adolescentes hoje estão entre os principais transmissores da doença. E eu acredito que a minha sobrevivência é propósito para informar para que outras famílias não precisem passar pelo mesmo que eu passei. Então, muito obrigada pela oportunidade de reforçar essa pauta tão importante. Jéssica, explica mais para o público que está aqui, para as pessoas que estão assistindo sobre a meningite. Então, segundo o Ministério da Saúde, a meningite é a inflamação das meninges que protegem o sistema nervoso e que tem 4 tipos, sendo elas viral, bacteriana, fúngica e parasitárias. E a bacteriana, que é a mais grave, foi a que eu tive. E é um prazer novamente, falando aqui com você. E eu sempre faço uma pergunta para todo convidado. Qual foi o momento mais difícil para você? Eu falo da vida, não só da sua luta, né? Mas qual foi o momento mais difícil para você na sua vida? Que você falou, esse gigante é difícil de enfrentar. Então, assim, são diversos fatores, tem 2 lados, né? Porque tem a Jéssica do passado, antes da meningite, e tem o pós-doença. E para mim, assim, antes da meningite foi muito mais difícil do que o pós, apesar de ter sido uma doença muito grave, porque com 6 anos de idade eu contraí uma doença que é muito, muito conhecida, a ansiedade. Sim. E mesmo tão nova, foi um choque muito forte para mim, porque os meus pais sempre lutavam para ter sempre o melhor para mim, trabalhavam para ter sempre o melhor, tudo, mas eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia que algo faltava dentro de mim. Eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha audição, mas eu não tinha o interior trabalhado como eu tenho hoje. Sim. E pós a doença, o momento mais difícil foi descobrir que eu precisaria amputar meus 4 membros. Imagine você receber uma notícia que você precisa amputar seus 4 membros. Não é fácil. Eu até digo em geral, não foi só para mim, foi para minha família toda, por questão de como uma mãe vai contar para o seu filho que ele vai precisar amputar seus 4 membros. E tudo isso para mim, como criança, foi um choque de saber que eu precisaria de novo nascer. Eu não conhecia próteses, eu não sabia que haveria uma oportunidade de viver novamente e como eu iria viver. Então, de fato, esses 2 momentos foram mais marcantes para a minha vida. De hoje, eu lembrar e de ser um motivo de alegria, de eu saber que eu venci todo esse impacto forte. E assim, eu estava até aqui falando antes, a energia dela é muito boa, muito gostosa, tá? A gente estava conversando bastante, ela e a mãe dela ali atrás. Realmente você é uma pessoa espetacular de estar perto, de estar do lado e conversar com você, é muito gostoso. Até falei com o pessoal ali atrás que eu fico um pouco emocionado, porque eu também passei há 1 ano atrás uma luta muito grande e vendo você com a sua energia, a sua alegria, o seu sorriso, ainda nos dá mais força ainda de lutar diariamente, é muito legal. Eu tinha aqui o café amargo, a gente trocou pelo café com Mussi e a gente vai falar, a primeira aqui que eu tenho, já deixamos aberto aqui, que é a meningite meningocócica. O que você pode falar dessa doença? De fato, é difícil para mim tudo, até mesmo relembrar toda a situação, porque eu não sabia o que de fato
era a meningite, mas ter o conhecimento na pele foi mais difícil ainda. E a meningite ela é uma doença muito grave, que ela é capaz de levar a óbito em menos de 24 horas, sim, 48 horas do diagnóstico. Muito rápido, né? Muito rápido. Sim. E para mim, como criança, imagina, ver tudo acontecendo de forma rápida. Quantos anos você tinha? 10. 10 anos. 10 anos. Aconteceu em 2015. Sim. E eu até em uma viagem com a minha avó, sim, que eu tinha ido para Angra. Meus pais nem estavam comigo porque eles estavam trabalhando. Então, era para ter sido um passeio, quando na verdade foi uma mudança de vida. Sim. Porque foi ali onde a minha história começou. Não só começou, como renasceu. Sim. E realmente a meningite, hoje eu luto para que as pessoas possam cada vez mais ter um entendimento do que é a doença. Conscientizar, né? Exatamente, para que possam buscar cada vez mais estar lutando juntos nesse combate contra a meningite. Antes de eu começar mais uma palavra aqui do Café com Mussi, quer um suco, quer um cookie, o que você gostaria aqui? Quer um pedacinho de cookie? Um pedacinho? Pedacinho? Posso? Esse aqui é de chocolate branco, tá? Dá um pedacinho para você. Pequenininho, que eu tenho uma boca grande, eu como muito. Menor. Bom? Muito bom, né? Muito. Viu? Eu confesso, eu não gosto de doce, mas esse me encantou. Esse daqui é Duck Bill, eu gosto muito, sou apaixonado. E posso pegar um pouquinho também? Posso comer? Vou comer aqui o seu. É bom mesmo. Jéssica, pode comer tudo o que você quiser, pode pedir o que você quiser, eu vou pagar a conta com o meu cartão, com o PagBank, tá? O PagSeguro está aqui com a gente com soluções para você. E você que tem a maquininha do PagSeguro tem um poupar automático, onde você escolhe uma porcentagem das suas vendas que vai direto para o CDB, que rende mais do que a poupança. Nada melhor que vender muito e criar aquela reserva de emergência para os momentos de aperto ou reinvestir no seu negócio. E aqui no Café o PagSeguro está com a gente. E você, está esperando o quê para ter no seu negócio? Qual o sintoma que você que normalmente teria essa doença e você não teve? Qual o sintoma? Então, é a rigidez na nuca. Sim. Que geralmente também acontece em casos, porque cada caso é um caso diferente. Sim. E tudo aconteceu para mim de forma muito rápida e principalmente porque eu não tinha conhecimento da doença. E os sintomas são sintomas que a gente tem normalmente ao percorrer da nossa vida. Então, jamais imaginei que poderia ser algo tão grave como a meningite. E eu me recordo que também surgiu as manchas roxas, sim, pelo meu corpo, que elas vão se espalhando em questão de segundos. Eu estava até nesse momento no banho com a minha avó e eu comecei a perceber, como criança a gente é muito curioso, sim, quer saber de tudo. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? E a minha avó pedia que eu ficasse calma para que não piorasse a situação. E naquele momento do banho eu desmaiei. E foi algo tão forte que minha avó conta que eu não conseguia acordar por nada, mas a minha tia que estava com a gente sentiu uma luz tão forte para que eu tocasse, para que tocasse na minha barriga, e foi onde ela pressionou e eu acordei. E nesse momento que eu acordei, eu já não conseguia mais andar. Eu não tinha mais forças para poder falar, eu sentia todo o meu corpo queimar. Você estava onde? Na casa da minha tia em Angra. Eu já ainda estava em casa, a gente ainda estava decidindo o que fazer, sim, se eu ia para o hospital, eu esperava em casa para que pudesse passar. Como eu disse, são sintomas que a gente tem a percorrer da nossa vida. Sim. Por muitas vezes a gente diz, meu Deus, será que é alguma coisa grave? Nas primeiras 24 horas. Né? Isso. E foi onde eu fui levada às pressas para um hospital mais próximo, em Angra. E quando eu fui recebida de emergência, a médica até disse que poderia ser dengue. E já me indicaria para casa, disse que eu poderia voltar para casa, quando de repente surgiu um médico também confirmando que poderia ser dengue, mas pedindo que eu ficasse em observação. E foi aquele estalo, aquela luz que ele trouxe que realmente foi a salvação, porque se eu tivesse ido para casa, com certeza não teria conseguido resistir. E foi nesse tempo de observação que o meu caso foi piorando e decidiram me transferir para um hospital mais próximo, em Angra, que tivesse mais recursos. E o mais incrível de lembrar de tudo isso é que a médica que me recebeu nesse outro hospital,
ela já havia ficado mais dias do que o esperado no plantão e ela não sabia o porquê. Ela não sabia qual o motivo que ela tinha para estar ali, mas ela sentia que ela tinha que estar. Quando de repente surgiu a ligação, ela me recebeu e foi aqui de frente, acreditou e lutou comigo de verdade nos 3 dias que eu passei em Angra. Forte, hein? E ela disse que isso era fé, era um mandado. Era um mandado, era um propósito que que ela precisava cuidar de mim. Porque quando eu cheguei no hospital, como caso de dengue, automaticamente, que ela tinha conhecimento sobre a doença, e nem outros médicos também não tinham muito, ela disse, isso aqui não é dengue, vamos tratar. E foi onde ela fez o exame, mas nem esperou o resultado do exame chegar, já foi inserindo os antibióticos. Então você vai percebendo o quanto que Deus vai agindo, porque talvez se eu tivesse em outro hospital, até mesmo perto da minha casa, talvez eu não teria pessoas que estariam me salvando como me salvaram naquele momento. E foi muito importante para mim. Posso perguntar o nome da médica? Doutora Nete. Doutora eu Nete. tenho uma honra de falar, porque eu levo essas pessoas comigo até hoje. Foram pessoas que abraçaram a minha causa, tanto para mim quanto para minha família, porque não é só eu naquele momento, é a minha família, que não sabiam o que estava acontecendo. E foi nessa hora que eu entrei em coma, no primeiro dia, eu entrei em coma e pediram para que a minha mãe fosse para o hospital, porque eu não ia resistir à transferência. E quando a minha mãe chegou para ela, foi um impacto. Porque imagina, você ver seu filho saindo de casa bem, quando chega já está cheio de mancha, meu corpo já estava sendo tomado pela necrose e meus lábios estavam todos com a necrose. Então, realmente, para uma mãe é um impacto muito forte. Para o meu pai também foi, mas a médica, a doutora Nete, soube perfeitamente conversar com eles e ela sentia dentro dela que eu não via, parecia que eu não ia partir. Quanto tempo você ficou em coma? Em coma, eu fiquei 22 dias em coma. 22 dias. Mas em Angra, eu fiquei 3 dias, porque até a gente conseguir uma transferência, até tudo, e foi onde, 3 dias depois, eu consegui a transferência para o Hospital Pedro Ernesto, que fica no central do Rio de Janeiro, onde começou toda a minha luta, onde eu fiquei 1 ano internada. 1 ano e 2 meses, não foi? 1 ano e 2 meses internada. 1 ano, porque foi nesse hospital, 2 meses foi em outro que eu precisei passar durante todo o processo. Os hospitais, os médicos, fora a doutora que você citou, foram bons ali? Você acha que fez diferença os hospitais ali que te atenderam nesse 1 ano e 2 meses? Com certeza. Muitos médicos, assim, eu vou dizer que, claro, nem todos ali foram de frente, alguns desacreditaram da minha sobrevivência. Porque realmente o meu estado ele estava sendo considerado o mais grave do hospital. Eu estava em questão de 1% de chance para sobreviver, mas como eu gosto de dizer, os 99% eram de fé. E por mais que ali surgiam os resultados, eu sempre estava firme, minha família também. E eu até gosto de contar eu estava em coma nesse tempo, o médico, que quando ele foi me receber, que eu voltei da viagem de Angra, e eu estava pior ainda por questão da movimentação na viagem, ainda estava em coma e tudo, eles estavam me preparando, e chega o médico para falar com a minha mãe, que estava sendo responsável naquele momento pelo meu caso, e ele conta tudo o que poderia acontecer. Imagina para uma mãe receber de cara tudo de uma forma muito fria, olha, sua filha pode amputar os membros, pode perder a vida. É muito forte. É muito forte. E realmente naquele momento veio o desespero na minha mãe, mas foi muito forte também que quando ele estava voltando para o leito, ele parou, voltou e disse, muito firme, mas fica tranquilo, a sua filha vai sobreviver. Naquele momento minha mãe diz que era Deus falando por ele, porque era outra pessoa, era outro olhar que ele vinha dizendo. E foi ali que começou toda a confirmação da minha mãe que eu conseguiria sobreviver. E a sua mãezinha tá sorrindo lá no fundo, lá, que eu já vi já. Vou abrir o segundo quadro aqui. Tratamento. Começando primeiro, depois que eu saí do coma, né? Como criança foi muito difícil para mim ver tantas bombas em cima de mim, tanta questão. Na verdade, eu não estava nem falando, porque eu passei muito tempo com um tubo oral. Então, assim,
eu não falava mais. Sim. Foi nascer de novo. Voltar a aprender a falar, voltar a aprender a comer. E foi realmente muito difícil. E como eu estava tão curiosa, tudo que eu queria era falar. Porque eu falava demais, então tudo que eu queria era isso. Mas eu não conseguia. E eu até me surpreendo pela paciência que eu tive. Eu voltei muito forte do coma. Até hoje eu não sei explicar exatamente como foi aquilo, mas eu senti durante o processo do coma a luz de Deus brilhar para mim. Então voltei muito mais forte e foi nesse momento que a minha mãe começou a me contar tudo que estava acontecendo. Eu senti tudo que eu estava passando, mas eu não sabia definir o que era. Foi quando a minha mãe veio me explicar que era a meningite. E foi contando, explicando onde eu estava, porque para mim eu ainda estava em Angra, porque foi a última vez. Você lembra? Exato. E foi todo um processo, começou a decisão se eu ia mesmo amputar ou não, se era preciso. Começou a perca da pele, eu perdi 90% da minha pele do corpo. E tudo isso também para percebermos até onde precisaria amputar. As minhas amputações foram feitas uma de cada vez, porque, obviamente, se fosse uma vez, eu não teria resistido. Sim. Tanto que na primeira amputação eu voltei de novo para o coma, fiquei entubada, todo um processo. A gente pode perceber também que esse braço é menor do que esse, foi o que eu mais tive risco. Sim. Então a gente foi amputando, foi esse o processo. Depois tive que passar por um processo de enxerto para tirar peles que eu tinha no meu corpo, onde foi as costas e o couro cabeludo, para compor onde eu não tinha. A gente estava falando até do seu cabelo, né? Que eu falei, o cabelo dela é lindo, ela me explicou que estava com dificuldade de crescer cabelo, né? E aí o cabelo tá bonito mesmo, assim, eu achei bem legal, bem estiloso, tá pintadinho aqui. Quando eu disse tudo é possível, quando a gente realmente tem fé, porque ninguém me dava alguma esperança de que meu cabelo iria de novo crescer, porque eu perdi muita parte do couro cabeludo e até me presenteavam com perucas, mas eu não conseguia me adaptar com a peruca. Eu falei assim, gente, não dá, eu vou viver um tempo sem o cabelo, mas eu acredito que ele vai crescer. Realmente foi assim, cresceu até demais do que eu esperava. E como foi a notícia para você, quando chegou que teria que amputar? Como que você recebeu isso? Como foi isso para você? Um choque, porque como uma criança de 10 anos, eu jamais imaginaria que eu precisaria passar por uma situação como essa. E eu me recordo que quando a minha mãe me disse, também foi muito importante, porque a reação, a expressão dela foi muito importante para mim, porque me passou fortaleza, como se fosse uma mensagem de que vai ficar tudo bem. E isso me fortaleceu. Mas para mim receber aquela notícia, eu naquele momento me afundei, me perguntando como seria a minha vida daqui para frente. Será que é possível viver sem seus membros? Mas foi quando também vi a luz de Deus brilhar para mim, como se fosse uma forma de dizer que eu não estava sozinha, onde eu tomei a decisão de viver. Eu escolhi a vida. E a ciência comprova que felicidade é uma escolha. E realmente foi a decisão que me impulsionou a não desistir de toda a minha luta. Eu tomei uma decisão quando eu estava prestes a amputar meus 4 membros. Foi muito importante porque eu estive firme depois de todo o processo. E realmente eu não vou dizer como se fosse fácil. Não foi, de repente, que eu tomei essa decisão. Eu chorei, eu tive meu tempo, eu respeitei os meus limites, mas depois eu respirei. E isso é o que a ciência da felicidade diz. O sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu senti a minha dor, mas eu decidi não sofrer mais. Forte, né? E é do seu livro também que fala, né, de não desistir, né? Achei muito legal. Vou abrir o livro dela aqui. Gostei do que você falou. Sequelas. Da meningite, acho que você está contando um pouco, né, da amputação. Que mais sequelas você pode contar da meningite? Além das amputações, 90% da minha pele do corpo que eu perdi veio também, depois de 6 meses ainda internada, a perca da audição. Que também foi um impacto muito forte, porque eu amava ouvir música. Eu amava ouvir música, era naquele momento algo para me distrair. E então ter que viver aquela dor
sozinha, sem ouvir. Era como se fosse um mundo do silêncio. Sim. Foi difícil para mim aceitar no começo, mas como eu disse que eu tomei uma decisão e essa decisão diariamente me impulsionava a não desistir. Às vezes eu queria chorar, às vezes eu queria ter um desânimo, mas eu lembrava, poxa, eu tomei uma decisão, então aqui eu não posso parar. E eu continuava sempre. E realmente foi difícil porque eu tive que me adaptar de novo. Eu tive que aprender a comer, aprender a falar e aprender a ouvir. Nesse processo também foi muito importante porque eu dei valor à audição. Porque eu comecei aprendendo a fazer leitura labial. Sim. Porque hoje eu sou implantada, o implante coclear é uma tecnologia muito avançada. Sim. Que hoje me ajuda a ouvir muito bem. Claro que não tem como recuperar aquilo que eu perdi, mas já ajuda bastante, facilita para que eu possa viver, lutar aos mundos dos sonhos. Mas até chegar ao implante coclear eu não tinha um aparelho, eu precisei aprender uma nova forma. Sim. E eu comecei com a leitura labial, até hoje eu pratico, mas nesse momento foi muito necessário. E eu aprendi ali a saber olhar para as pessoas, porque às vezes eu vejo as pessoas, quando elas vão conversar, elas não sabem olhar as pessoas. É. Elas não sabem ouvir, ou muitas vezes alguém vai te ouvir para já responder, para já fazer alguma coisa, mas não vai para aprender com você. Então foi nesse momento que eu aprendi, mesmo com a minha dor, a partir da minha dor, uma lição daquilo que eu não posso mudar, um lado positivo daquilo que eu não posso mudar. Então foi todas essas sequelas que eu tive da meningite, até hoje eu passo, porque a audição não é fácil, né? É todo um processo. E a minha independência também, que eu tive que perder, que eu era uma menina que, mesmo com toda a questão que eu tinha de dificuldade, eu amava cuidar de casa. Minha mãe e meu pai trabalhavam e eu ajudava muito em casa, e fazendo comida, e com 7 anos eu já arrumava a casa sozinha. Sim. Então imagina você perder a sua independência. Então ficava para mim, como farei de novo tudo isso? E foi com essa grande sequela que eu tive da meningite. E é muito legal o impacto que a gente estava conversando ali, né, da medicina e da tecnologia, né, porque quando eu acordei do coma, né, também há um ano atrás, eu não enxergava mais, né, não estava enxergando. E aí foi um desespero gigantesco. Foi quando veio os testes, os médicos, né, estudando a parte neurológica que ligava aos olhos. E eu tive a notícia que não enxergava mais do olho esquerdo e que o olho direito triplicou o grau e veio a tecnologia e devolveu pelo menos do olho direito, o olho esquerdo ficou, mas eu tive de novo um pouco de vida natural, quando pelo menos um olho, eu falei, o cérebro vai acostumar, mas eu entendo que você está falando da tecnologia aqui, né, e da medicina, como é importante, talvez as pessoas não tenham noção, né, que não precise passar para ter a noção de quanto a medicina e a tecnologia é importante para nós, né. Antes de eu começar aqui, quer mais um cookie, um suco? Eu prefiro um suco, por suquinho. favor. Aqui, ó. Pode tomar tudo, quer mais? Não, por enquanto, obrigada. Eu posso pegar um pouquinho de cookie? Sim. Eu vou pegar um pouquinho de cookie. É adaptação e tudo, né? Aqui, ó, um pedacinho. Eu vou pegar também. Olha o meu tamanho, ó. Prevenção. Bom, a gente tem a vacina como principal meio de prevenção e é muito importante que a gente fale que a meningite ela não escolhe idade e nem lugar. Então é muito importante que as pessoas busquem, você busque o seu profissional de saúde para mais informação, para verificar a carteira de vacinação, para que possamos estar todos protegidos. Sim. Porque a gente viu no meio da pandemia o quanto que é importante a vacinação, quanto que é importante estarmos vacinados não só pela nossa saúde, mas pela proteção dos que estão ao nosso redor. Conscientizar, de novo essa palavra, na pandemia, que as pessoas se vacinaram, realmente a gente praticamente abafou a crise da pandemia e realmente a vacina salva vidas, não tem como. Foi muito legal o que você falou, né? Quando a gente entra na pré-adolescência, a gente quer independência, nossos pais se preocupam muito com a gente
E é muito importante a segurança dos pais ali, que se preocupam, mas a gente, quando adolescente, quer ganhar um mundo, né? Quer ser independente, enfrentar tudo, acha que pode tudo. E é importante ouvir os pais e ir atrás de vacina, né? Com certeza, porque a adolescência, isso como você falou, é um processo de transição. Por muitas vezes a gente está focado na faculdade ou em outras coisas. E o adolescente, ele está entre os principais transmissores da doença. E eu já conversei até em roda de conversa com os meus amigos, adolescentes, tudo. É difícil a gente incentivar o adolescente para que eles possam buscar a vacinação, porque realmente o foco acaba sendo outro, mas a gente precisa continuar manifestando, incentivando, como por exemplo, a gente pode usar as nossas redes sociais para que a gente possa criar conteúdos acessíveis para a linguagem deles, como também incentivar com campanhas nas escolas e como o Instagram e histórias como a minha, para que possa ver que realmente a meningite acontece e que a gente precisa estar junto combatendo. E a vacina não é só para criança, né? Não. Como eu disse, ela não escolhe idade, nem lugar. São para todas as idades. Legal. E é importante que você busque mais informações com um profissional de saúde para que você possa estar com toda a carteira de vacinação em dia. Mais suco? Sim, com certeza. Deu um cookie grande para você, né? Meu Deus. Oh, tá bom? Obrigada. E agora eu vou trocar o quadro, né? Vou abrir aqui uns bilhetinhos que são palavras que talvez façam diferença, né? Para as pessoas ouvirem, para você falar bastante. E a primeira palavra é adaptação. Muito forte, porque assim, a adaptação ela não fez só parte no momento que eu saí do hospital, Sim. como também até hoje ela faz parte da minha vida. Não só para mim, que é uma pessoa com deficiência, todos nós precisamos de um período, de um processo de adaptação na nossa vida, seja ele qual for. Mas muito importante para mim, quando eu saí do hospital, porque amputada, começar uma nova vida, eu morava numa casa no segundo andar, apartamento no segundo andar. Sim. Então, foi difícil, tive que passar por um tempo subindo no colo da minha mãe, então foi uma adaptação não só para mim, mas também na minha família, que não foi fácil, foi um processo difícil, mas que a gente foi cada vez mais tentando lidar com isso. Como eu digo, né, o interior, o emocional facilita muito para que a gente possa estar trabalhando pelo exterior, onde eu também tive muitas adaptações na escola com a questão da audição, que foi muito, muito difícil, porque, na verdade, naquele tempo, que foi em 2016, que eu estava saindo do hospital, ainda eu não via tantas pessoas com deficiência como eu vejo hoje, e é motivo de orgulho a gente ver as pessoas com deficiência hoje, buscando seu espaço, lutando, mas por muito tempo, assim, a gente não via isso. Então, as escolas não estavam preparadas, ainda não estão 100% preparadas. E por isso que eu luto sempre para informar, para que a gente possa criar qualquer ambiente, sendo ele inclusivo. Então, passei por muitas questões de professores, a questão de pena, coitadismo. Isso realmente foi muito difícil e teve muito no meu processo de adaptação. Mas também falar nas próteses. Hoje eu não estou usando as minhas próteses, mas eu tenho. E porque eu estou passando por um processo de adaptação. Por quê? A minha luta não acabou quando eu fui curada da meningite. Eu ainda vivo as sequelas diariamente. E eu amputei muito nova, então eu ainda estava em fase de crescimento. Toda vez que eu vou crescendo, eu preciso fazer uma cirurgia de reparo, porque o osso cresce, mas a pele não acompanha. Sim. Então, são diversos períodos difíceis, inclusive faz só 3 meses que eu fiz a minha última cirurgia. Foi muito além de reparos no osso, eu tive algumas complicações no coto, de dor, em que eu tive que parar tudo e novamente me adaptar. E por isso eu não estou usando as minhas próteses nesse momento. Mas voltando no início de quando eu descobri as próteses, inclusive até uma pessoa que foi minha grande referência, a Paola Antonini, Sim. que já recebeu ela aqui. Exato. Muito, muito importante. São essas as referências que a gente tem, que é preciso para a gente entender que é possível continuar.
foi um impacto muito forte para mim no hospital. Vi a foto dela usando um salto e eu imaginei, poxa, é possível. Então eu busquei assim que eu saí do hospital. Só que realmente não é fácil. Eu fui em busca das próteses no SUS, mas como a minha pele ela é toda enxertada, facilmente ela se machuca, cria uma lesão. Sim. Então não foi fácil para adaptar, onde eu também comecei com a minha família com o objetivo de criar uma campanha. Sim. E foi nessa que eu encontrei diversos anjos em pessoas que me ajudaram a chegar. Hoje eu faço tratamento em São Paulo de reabilitação de prótese. Já cheguei a conhecer os Estados Unidos para uma universidade, Loma Linda, que eles trabalham com prótese. Fica onde lá nos Estados Unidos? Fica onde? Califórnia. Então você entende quanto que, por mais que a partir dali foi um momento muito difícil, eu nunca imaginei conhecer os Estados Unidos. Era meu sonho conhecer a Disney. Mas foi possível. Eu fui para os Estados Unidos, conheci por uma causa muito mais importante. Então a gente vê o quanto que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, Legal. não importa como. E eu comecei com esse processo de prótese, não é fácil, e vai e vem. Tem hora que a gente pensa em desistir, mas a minha fé é muito maior. E hoje eu continuo na reabilitação. Por isso surgiu o Just Borg. Borg de ciborgue, robô. Isso é muito importante para que as crianças entendam que eu não sou a minha deficiência e que eu tenho como viver além disso. Então, quando eu mostro as próteses, eu digo, poxa, você conhece o Homem de Ferro? Claro, muita gente conhece, eu também sou muito fã. E eu digo, olha, eu sou irmã dele. Tá vendo essas próteses? Eu sou irmã dele. Então isso encanta a criança, ele já queria saber o que tinha acontecido. Que legal. Não era um problema contar. Mas também, o que isso vai acrescentar? Mas talvez eu ter contado a minha história de robô mudou a forma dele de pensar. Mudou a forma dele de coitadismo. E tudo isso é o processo que eu ainda estou vivendo de prótese, reabilitação e adaptação. E quantas pessoas você pode ajudar emocionalmente, mentalmente, na prevenção? Acho isso fantástico. A gente estava conversando ali, né, que do meu acidente, muita gente passou a usar cinto de segurança no banco de trás. E você explicar sobre a meningite é muito bom, porque pode acontecer com qualquer um. Desde que a gente tenha uma prevenção com a vacina, seria muito importante. Muito legal isso, Jéssica. Com certeza, porque assim, não é romantizar o que aconteceu. Sim. Nunca estaremos romantizando o que aconteceu, mas assim, é enxergar dali um propósito do que de fato aconteceu e que a gente não pode mudar. Aconteceu, mas eu posso transformar em impacto na vida das outras pessoas. Talvez você não tem noção de quantas pessoas você impacta ou salva, né, de coisas ruins, futuras que pode acontecer por causa da sua voz, por causa do seu jeito de explicar para as pessoas. Muita gente é abençoada pela sua vida, é muito legal isso. Verdade. Natação, isso que eu queria muito falar com você, é do Vasco, da seleção brasileira. Eu sou da seleção brasileira de jovens ainda, mas já é um grande avanço, porque meu sonho realmente é entrar na seleção brasileira principal, mas a gente não pode fugir do processo, ainda estou vivendo ele. E o início de tudo, é interessante eu contar que quem me vê hoje nadando, com coragem, nunca imagina como era a Jéssica do passado. Eu sempre tive um interesse muito forte na natação, mas sempre vinha, e se isso acontecer, e se aquilo? Então eu bloqueava o meu desejo e deixava esse medo me controlar. Mas quando, no processo de internação, eu passei por um processo também interior de fortalecimento, eu voltei na esporte com coragem. Claro que no início foi difícil, eu estava com medo, mas eu pensei, poxa, vou com medo mesmo. No processo a gente vai fortalecendo e com o conhecimento a gente vai melhorando. E bem no processo, bem no dia que eu saí do hospital, que foi em 2016, estava acontecendo o Rio 2016, os Jogos Paralímpicos, onde eu tive o convite de poder assistir a natação. Eu assisti outros jogos, mas o que me encantou meu coração, foi a natação. E surgiu o sonho de ser atleta através da arquibancada. Que legal. Eu via através dos atletas, Daniel Dias, e hoje eu entendo tudo como funciona e é muito orgulho para mim estar dentro. Eu participei de umas instituições, tudo, mas foi ali que eu fui descobrindo o meu objetivo de competir, onde eu entrei para o Clube do Vasco, que me abraçou de uma forma muito boa, inclusiva,
até hoje eu continuo Sim. no Vasco, sou e tenho orgulho de representar, porque são pessoas que acreditam no meu potencial. Realmente, ser atleta não é fácil. Não é fácil. Eu sempre compartilho, mas tem dias que eu acordo sem vontade de treinar. E também o esporte transformou a minha vida. É gostoso competir, né? Eu falo para as pessoas, é gostoso ter o desafio da competição, né? Não tem jeito, né? O rendimento é difícil, confesso, é difícil. Mas a sensação de estar ali competindo, vivendo, mostrando que eu sou capaz, isso é muito importante não só para as pessoas, mas também para mim, de todo dia saber que eu tenho um motivo, que eu tenho uma disciplina, que eu tenho um objetivo a alcançar. Essa questão de ter um resultado para alcançar é sempre algo muito forte para que a gente esteja lutando e fortalecendo mais ainda. E hoje eu luto para que eu seja referência no esporte, como também um dia diversos atletas foram para mim. Você acabou de falar, mas onde você quer chegar na natação? Olha, é o que todos querem muito, aos Jogos Paralímpicos. Sim. Mas é Olímpicos, todo um processo. Vai acontecer em Paris 2024. Sim. Eu já entreguei para Deus. Se for da vontade, eu vou, mas eu estou dando o meu máximo. Sim. Porque eu acredito. E a natação, para mim, tem me transformado, como eu digo, é o esporte que eu consigo me movimentar sozinha. Sim. Então, isso é um impacto muito forte de independência. E onde eu quero chegar nesse ano, em diversas competições que possam trazer resultados e portas para os Jogos Paralímpicos. Não é fácil, mas eu e minha equipe, técnicos, todos estão batalhando para que a gente possa entrar. Falta um ano, né? Um ano e pouco. Vamos lá, torcendo por você, né? Esse aqui, ó, eu queria falar do seu livro, que eu já tenho ele aqui. Eu vou pegar ele aqui para mostrar para as pessoas, que eu achei muito forte a capa. Que é esse daqui, ó. Desista de desistir. Eu achei muito legal o que ele fala aqui. Como foi escrever o livro e como você falou que estava cheio no dia que você lançou o livro, né? E o impacto que você entende que as pessoas estão tendo com o livro. Olha, é incrível falar dele, porque quando eu saí do hospital, eu tive um objetivo muito forte de criar um livro. Ninguém entendia. Nos leitos do hospital, eu dizia, gente, eu vou sair daqui viva e eu vou lançar o meu livro. E todo mundo até ria, falava assim, gente, como é que essa garota está nesse processo tão de sofrimento e começa ainda a falar de coisas positivas? Sim. Ninguém entendia, mas eu já sentia que já estava planejado, que era a minha história sendo contada para o mundo no livro. E Jess Borg, eu já contei a história do Jess Borg, né, que é muito forte para mim. E o desista de desistir. Se for para desistir, desista de desistir. É um lema que eu levo para a vida, mas eu também quero que as pessoas levem para a vida delas. Para entendermos que, mesmo com tanta dificuldade, a partir de tanta dificuldade, é possível desistir de desistir. E até no livro, a parte conta, ela perdeu os braços, as pernas, a pele, a audição para ganhar a vida. Agora, ela transformará a sua. Esse livro é contado, assim, pela minha Dinda Sandra, que é uma especialista na ciência da felicidade. Tem uma parte que eu também conto com a minha fala, tudo, como foi para mim viver a minha história, como foi renascer e ressignificar. E é muito incrível, de motivo de muito orgulho, ver o quanto de impacto positivo está gerando na vida das pessoas. Porque nunca é sobre mim, mas sobre gerar valor na vida do outro. Forte. Essa frase é de uma mentora, Gi, que eu gosto muito e que eu levo para a minha vida. Muito legal. Esse livro dela aqui, ó, eu vou até postar hoje já no meu Instagram, porque eu vou começar a ler e eu prometo acabar até semana que vem, tá? E eu vou te contar. A gente segue nas redes sociais agora olha aqui, ó. Vou ler e vou te contar. Eu não sei se é a última palavra que eu quero perguntar para você. É essa mesmo. Palestra. Ela fala muito bem, tá? Eu tô aqui de boca aberta vendo ela falar. Você tem uma comunicação muito boa, você fala muito bem e é gostoso ouvir você. E agora eu entendo porque você faz palestra, né? Conta pra gente como é dar palestra, o que você fala nas palestras. É muito forte para mim, porque se dissesse para a Jéssica de 10 anos atrás que eu seria palestrante, eu diria, gente, obviamente é mentira. Eu não acreditaria, mas hoje eu entendo. E foi todo um processo. Eu
Dizem que realmente eu falo muito bem, mas todo um processo, uma construção, eu treino bastante sobre isso e é muito importante, mas na verdade, antes de tudo isso, é o propósito de começar a palestrar. No leito mesmo, eu já fazia umas mini palestras para as pessoas, porque todo mundo chegava já se preparando para me receber. Como eu disse, meu caso era um dos mais graves no hospital, então todo mundo se preparava emocionalmente para cuidar de mim. Mas na verdade, diziam sempre que eu dava uma aula máxima sobre felicidade. Hoje, eu já estudei sobre ciência da felicidade. E foi isso que eu fui trazendo de experiência, de conhecimento para a minha palestra, que conta a minha história, mas além disso, a forma como eu ressignifiquei, porque a minha história não é a meningite, também, mas a minha história é como eu ressignifiquei tudo isso, é como eu transformei uma nova história, uma nova vida, uma nova Jéssica. E é muito importante saber que hoje as pessoas estão conseguindo mudar a vida delas através da minha palestra, através da minha fala, porque tem dias que até eu me pergunto, será que realmente é tão forte assim? E vem sempre uma pessoa me dizendo, Jéssica, você melhorou meu dia. Jéssica, com essa palestra eu escolhi desistir de desistir. Então é muito forte todo esse processo. Por mais difícil que seja, eu estou caminhando no processo, mesmo sem as pernas, quando eu gosto de brincar, gente, mesmo sem pernas, eu sigo caminhando nessa vida. E é muito importante tudo isso. E assim, eu falo para algumas pessoas, tira 5 minutos com a Jéssica, a Paola, que a gente citou aqui, a Laís Souza. Acho que as pessoas, todo mundo, precisa de pelo menos 5 minutos com elas. É impressionante a força, a energia, o jeito de viver, né? O sorriso no rosto e quanto é inspirador estar perto delas. Da Jéssica aqui, tá aqui a produtora dela aqui, tá até com, acho que o lágrimo nos olhos. Você é inspiradora, de verdade. Não tem como não ficar arrepiado com você, a sua história, 18 anos, dando uma aula de comunicação, de como falar para mim, estou aprendendo com você hoje. E é um prazer, a Jéssica me trouxe a Jéssica, que veio do Rio de Janeiro junto com a mãe dela, chegou hoje e é um prazer estar aqui com você, de verdade, obrigado, de coração. O prazer é meu, porque é sempre uma honra ter um espaço de voz para realçar essa pauta e mostrar para as pessoas que é possível, que nós não somos o que aconteceu conosco, mas o que escolhemos nos tornar. Muito obrigada. E antes de acabar, você daria autógrafo para mim no seu livro? Sim, com certeza. Agora vai, hein? Foi. Bonitinha. Uau! Olha aqui, ó. Pode tirar foto aqui, tira bastante foto. Com carinho, Jessi. Ah, tá melhor que a minha letra, tá? Obrigado, gente. Um beijo.